Boa noite para todos vocês, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje, né? Vai continuar falando sobre as práticas inovadoras na educação. A nossa quinta aula, né? Nós tivemos a primeira aula, uma introdução sobre o tema, a aula 2 e 3 falamos sobre o papel do professor nessa nova sociedade, a sociedade da informação. E agora, a aula 4 e 5 a gente já tem a possibilidade de destrinchar um pouquinho mais sobre esse tema Educação 4.0, chamado Nova Revolução Educacional, né? Nós temos na nossa história algumas revoluções educacionais, nenhuma delas está atrelado a outras revoluções que existiram, tá? Não que não esteja atrelado, mas nenhuma esteja tão próxima, né? E esteja com até assim vinculada a outras revoluções. Então vamos falar um pouquinho sobre essa Revolução 4.0. O que é essa Revolução 4.0? É uma tentativa de pegar o que existe da educação, a parte tradicional que a gente chama, mas não é o tradicional que a gente às vezes acaba falando mal, que aquilo não serve. Não é. Primeiro porque isso já não cabe mais, né? Não existe metodologia ruim. Existe o como você trata essa metodologia e quem normalmente se adapta melhor a ela. Então, hoje a gente não pode falar que exista uma metodologia que funcione para todos e as metodologias que nós utilizamos no passado não servem mais. Então a gente está num processo de retomada, de abertura de possibilidades, onde a gente. O importante agora é variar o processo metodológico, ou seja, tentar atingir o máximo possível de pessoas quando a gente trata na educação. E isso não quer dizer que exista algo que não possa ser utilizado, né, contanto que já tenha trazido algum tipo de resultado. Então, pessoal, a educação 4.0 ela vem realmente para mesclar todo esse processo tradicional com a questão tecnológica que está implementada na sociedade da informação de hoje. Então, nós não temos mais como nos desligar de toda essa tecnologia que está em torno da gente, né? E ela, claro, tem que ser utilizada no processo educacional, porque ela está imersa, né? A gente pode falar que ela está intrínseca ao processo todo da comunidade. E a educação ela não foge a isso. Ela não pode fugir a isso. Em alguns momentos se tentou, né? Fugir, não de maneira às vezes consciente, mas tentou se desligar do processo educacional, ou tentou desligar o processo educacional do que acontecia fora da escola. Né? Isso não pode acontecer. A escola é só mais um ambiente que faz parte de toda a sociedade. Então ela tem que refletir a sociedade. Sim, não tem jeito. Então, se nós hoje estamos numa sociedade que se utiliza de diversas tecnologias, ou novas tecnologias, ou mídias, né, no nosso processo diário de comunicação, interação, lazer, a educação não pode ficar de fora. Né? Então é uma tendência inovadora, claro, né, que busca causar uma verdadeira revolução. Essa revolução que é o que a gente vai falar, né? Porque nós tivemos três revoluções industriais no mundo, né? A gente teve a primeira revolução industrial, que é a mais comentada, que foi no final do século 17, início do século 18, né? 1800 e pouco para 1900. E onde essa revolução aconteceu na Inglaterra, onde a indústria foi a primeira boom industrial, porque até então a grande o grande domínio econômico era feito pelo setor agrícola, né? E aí a indústria passa a fazer parte de maneira bastante forte dos processos econômicos dos países, mas nasce na Inglaterra. Depois nós tivemos uma segunda revolução industrial, que foi no fim da guerra, né? No fim das grandes guerras. Ele iniciou no entre guerras aí, a gente pode falar do entre guerras da segunda revolução industrial, mas ela verdadeiramente ocorre aí a partir das guerras mundiais, né? Onde a gente tem um outro boom industrial. Aí nós tivemos uma terceira, foi com o início da internet, né? Com o início da disponibilização das coisas em um ambiente virtual, né? Com a utilização de recursos virtuais. Então foi lá quando nasce os processos de comunicação midiática tal. Então, se a gente pegar mais ou menos final da década de 80, início da década de 90, mais firmemente nos anos 2000. E agora a gente está passando por uma quarta revolução, que é a revolução
Industrial 4.0. Ontem mesmo eu estava assistindo a entrevista do novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo, desculpa, do Supremo, que é o Fux, né, que assumiu esses dias, e ele está falando que é preciso que a justiça entre num processo de justiça 4.0, ou seja, trave uma revolução para a justiça 4.0. Então esse 4.0, ele está sendo atrelado a diversas situações, diversas áreas. Por quê? Porque é um processo onde tudo que existe de maneira virtual possa ser utilizado em prol do auxílio àquela área. Então, no caso dele, a justiça, ele chamou de Justiça 4.0, onde ele pretende que todos os trâmites judiciários sejam mais rapidamente transformados por meios virtuais, né? Que a gente precisa economizar papel, ele falou da questão da quantidade de papel que se utiliza ainda e tal, mas não só isso, né? De várias outras coisas. Então, a Revolução Industrial 4.0, ela está em voga aqui no mundo, nessa discussão, mais ou menos desde 5 anos atrás, mais ou menos desde 2015, né? Então, vem se iniciando o processo de unir tudo. Então, a gente já tinha internet das coisas, a gente já tinha uma televisão que era Smart TV, que já pegava recursos de internet, nós já tínhamos um celular que pegava recursos de internet, agora tem que começar a conversar tudo. Tudo está começando a conversar, né? Então a gente sabe que isso já está acontecendo nos últimos 5 anos e a escola precisa entrar nesse processo. Então o que o aluno faz fora da escola para o seu desenvolvimento educacional tem que estar ligado hoje no que acontece dentro da escola. E dentro da escola nós temos que fazer as coisas conversarem, né? Então a estrutura do que o aluno precisa aprender por causa do que ele pretende ter de formação na carreira dele, por exemplo, o ensino médio hoje, você precisa adaptá-lo a várias condições que ainda não está adaptado para que ele possa escolher melhor o seu futuro em relação à sua formação. Então, isso precisa conversar com o que ele vê lá fora, com o que ele assiste, com o que ele pesquisa. A gente ainda não está conseguindo isso, mas a Educação 4.0 pretende que isso aconteça, né? Então, aqui tem um termo legal, que é a Escola 4.0, né? Que é uma escola onde se utiliza de inovações tecnológicas, como a Escola 3.0, mas que agora essas inovações tecnológicas sejam otimizadas para que tudo convirja num processo de auxílio, né, a esse processo de aprendizagem, ou de ensino e de aprendizagem. Ensino por parte dos professores e de aprendizagem por parte dos alunos. E é isso que vem trazendo uma outra análise de estudo, que é a questão dessas metodologias ativas, que depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho para vocês. Tá? Hoje ainda eu vou citar e vou passar rapidamente por elas. Então, o que é a indústria 4.0? Tá? A indústria 4.0, para que a gente entenda por que o termo está chegando à educação, é um conjunto de tecnologias que tenta reduzir o limite, a barreira das coisas entre o digital e o físico, né? Então, por exemplo, se você pega numa linha de montagem, todas as máquinas vão se conversar, vão falar e vão emitir dados ou vão produzir dados para que alguém possa analisar esses dados. E aí que está a grande questão dessa nova revolução industrial. Dados. A profissão do futuro é trabalhar com dados. E até na educação, né? Porque hoje uma das áreas que está sendo mais comentadas em relação ao processo de desenvolvimento é a ciência de dados. Porque é na ciência de dados que as pessoas conseguem analisar o que está acontecendo, né? É com todos esses, se fosse numa indústria, por exemplo, todos os sensores que as máquinas possuem estão produzindo dados. E aí, como é que a gente analisa isso? Na educação é a mesma coisa. O aluno dentro da sala de aula, ele produz dados a todo momento, né? Ele produz resultado do que está acontecendo com ele a todo momento num processo educacional. Então a gente precisa saber colher esses dados de maneira mais correta. As avaliações é uma maneira de a gente colher dados, mas não é a única, né? Então eu preciso saber reconhecer vários processos para eu conseguir esses dados, para que eu entenda o processo evolutivo de aprendizagem do meu aluno de maneira um pouquinho mais rápida, mais fluida
né? E que possa ser utilizado como um feedback, um retorno para ele, né? Que muitas vezes também não é. Então, assim, esses dados ou Big Data, que está muito em voga aí, é essa aplicação disso daí na indústria que vem trazendo essa nova revolução, ou seja, como tratar esses dados. A internet ela já trata desses dados há muito tempo, já tenta trabalhar com esses dados há muito tempo, mas ainda está começando muita coisa. A gente sabe, por exemplo, que se a gente fizer uma pesquisa no computador procurando um fogão, vai ficar uma semana aparecendo fotinho de fogão em qualquer site que eu entre. Por quê? Já é uma inteligência artificial que sabe que você está pesquisando sobre aquele item. Então ela vai te oferecer possibilidades de compra, né? Porque ela quer vender, né? A internet quer fazer você comprar as coisas. Então, isso é só um exemplo, mas se a gente juntasse todos os dados que nós temos em relação ao como você utiliza sua conta bancária, como você utiliza seu celular em todos os aplicativos, como você utiliza o computador ou todos os softwares que possuem nele, a relação que você tem nas suas mídias sociais, na rede social, né, as relações que você trata com as pessoas, porque isso está aberto. Aí você fala assim, mas isso é pessoal. Não, é pessoal, mas quando você aceita lá o termo, a empresa usa seus dados. O uso deveria ser restrito, mas a maioria das vezes não é. Então o que acontece? Se a gente conseguisse unir tudo isso, né, uma inteligência artificial que conseguisse apurar todos esses dados sobre você, entenderia você melhor do que você mesmo, né? Então é aí é para esse caminho que nós estamos seguindo na indústria. Na educação, a gente poderia utilizar isso a nosso favor, porque a gente reconheceria, por exemplo, num aluno, toda a evolução educacional dele. E a gente saberia com muito mais facilidade todos os problemas educacionais ou problemas de aprendizagem que ele possa vir a ter ou que ele tem, né? E a gente conseguiria corrigir isso com mais facilidade. Então é um futuro ainda, tá? Mas a gente tem que estar preparado porque as coisas estão evoluindo ou acontecendo muito rápido. Então, há 20 anos atrás, o futuro era o que ia acontecer daqui 20 anos, então, ou hoje, né? O que ia acontecer 10 anos. Hoje, para a gente pensar numa coisa bastante inovadora para o futuro, é daqui 2, 3 anos, né? Então as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, um dos processos é que as máquinas trabalham de maneira colaborativa e nós, na educação, também. Então, como que funciona? É a inserção da tecnologia num processo que já acontece, né, a nosso favor, e uma das coisas que é um dos focos principais da educação 4.0 são as metodologias ativas, essas aulas diversificadas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? E tem a questão da educação 4.0 na área administrativa escolar, que também está mudando muito. Quem faz pedagogia também tem uma formação para o gestor, né, para ser gestor. E o que acaba acontecendo agora? Hoje, antigamente, o diretor de escola ele só precisava entender um pouco de educação, né? Uma coisa um pouco mais geral. Hoje, um diretor de escola ele precisa entender de administração, né? Então, por isso que hoje, além da pedagogia, é chamada de administração escolar, uma linha de estudo da pedagogia, uma área da pedagogia, chamada administração escolar, porque vai além do ser só dirigir, é administrar. Então você tem a parte que você precisa entender de administração financeira, administração de recursos humanos, porque você trabalha com gente, pessoas empregadas na escola, mesmo que empregadas de maneira efetiva por meio de concurso, são colaboradores que estão ali para atuar, né, profissionalmente por meio de uma relação trabalhista, né? Então você tem que atuar com recursos humanos, você tem que atuar com a questão de formação. Então você é um administrador, ou seja, você gere também a área de formação continuada, porque como gestor você precisa dar possibilidades para que os profissionais da área continuem se formando, né? Então, a administração de empresas, né, ela já está desenvolvida há muito tempo. Então, a educação também vem roubando muitas metodologias de administração de empresas que possam ser empregadas na administração escolar. Então, você vai ouvir falar de espinha de peixe, que é análise de Ishikawa hoje na educação. A gente faz todo ano isso na escola. Tem o MMR, que é, pelo menos nas escolas estaduais, a gente tem métodos de melhorias e resultados, que é já uma metodologia administrativa, né? De administração de empresas.
Dentro desse processo, a gente faz análise de Ishikawa, que é essa espinha de peixe, fazer uma tempestade de ideia para a gente discutir quais são os problemas que a gente tem com mais facilidade, que a gente pode agir na escola, né? Que a gente fala assim, o problema é um salário do professor, tudo bem, mas a gente pode agir na escola sobre ele? Só brigando, entrando em greve quando tem, se quiser ou não, ou fazendo algum tipo de protesto. Mas dentro da escola, no ambiente de trabalho, a gente não tem ação sobre esse problema. Agora, tem problemas que a gente tem. Então, a gente precisa destrinchar todos os problemas que tem na escola e entender qual que a gente tem mais facilidade de agir. Né? Isso é uma análise de Chicago. E depois, nós vamos trabalhar com análise SWOT, que é um outro tipo de análise, onde a gente faz uma análise das potencialidades. A gente fez no semestre passado, né? Com a disciplina de gestão. Então, assim, essa transformação, eu já falei para vocês, a administração de empresa está trazendo muitas metodologias para essa educação 4.0, que é na administração escolar, tá? Letramento digital. Qual que é um grande empecilho, né, que acontece na educação 4.0? A dificuldade de se trabalhar com alguns recursos tecnológicos. Mas quem está se formando agora tem essa prerrogativa de ter mais facilidade, né? Porque querendo ou não, se a gente pega uma pessoa, por exemplo, que tem nada contra, tá? Mas se a gente pega a pessoa, a gente vai pegar escalas de 20 anos. Então a gente pega uma pessoa que tem 20, uma pessoa que tem 40 e uma pessoa que tem 60 anos. A gente vai comparar com a utilização das tecnologias. Eu conheço pessoas com 60 anos que lidam muito bem com a tecnologia, mas boa parte, ou é mais provável que essas pessoas tenham mais dificuldade, porque elas não nasceram num ambiente digital. As pessoas de 40 anos, elas estão num processo de tentativa de adaptação, mas muita coisa vai se perder. Você não vai conseguir correr atrás de tudo que tá surgindo novo. Então as pessoas de 40 anos, elas estão se adaptando, estão entrando num processo de digitalização de todo o processo da vida dela, mas mesmo assim ela vai perder muita coisa, porque vai mudar muita coisa daqui 4, 5 anos. E as pessoas de 20 anos, eu estou falando do mercado de trabalho, né, que estão saindo agora para o mercado de trabalho, essas pessoas já têm um recurso de formação natural, porque elas passaram todo o processo de infância e adolescente num mundo digital a partir dos anos 2000. Né? Então a pessoa tem 20 anos hoje, nasceu nos anos 2000. Então ela consegue ter o acesso a como o recurso funciona quase que na sua totalidade de uma maneira mais simples do que uma pessoa mais velha. E que dirá, essas crianças que estão nascendo nesse mundo terão mais facilidade. Então é prerrogativa, sempre isso vai acontecer. Né? Eu disse para o pessoal da semana passada que eu estava dando aula sobre EJA, falando sobre a nostalgia. Todos nós somos nostálgicos, adoramos a nostalgia. Eu, que nasci nos anos 70 e vivi nos anos 80, minha infância, início da adolescência, adoro os anos 80. E o que acontece? Mas eu não posso viver lá atrás, eu vivo hoje nos anos 2020. Posso, de vez em quando, apresentar uma coisa dos anos 80 que eu gostava tal, mas se eu não aprender nada do que está acontecendo agora, se eu não incorporar o que está acontecendo nos anos de 2020 na minha formação, no meu processo de trabalho, estou fora. Estou fora do mercado, entendeu? Então a gente precisa aprender, né? A gente vai se adaptar a tudo? Não vai. É ilusão, mas a gente tem que se adaptar no que a gente realmente precisa. Então a gente tem que centrar fogo no que a gente precisa. Então essa espécie de alfabetização do novo mundo, que é a alfabetização digital, ela surge também para que a gente entenda que o processo educacional faz parte também, né? Ou seja, você precisa ensinar também a formação digital, a alfabetização digital. Então a gente não tem só mais a alfabetização na nossa língua materna, a alfabetização matemática, por exemplo, ou nas áreas das ciências humanas ou biológicas, né, da Terra, mas nós temos também a alfabetização digital hoje, né? Então faz parte hoje já da grade curricular, né? Então a gente vê que, por exemplo, no estado nós temos a partir do 6º ano uma disciplina de tecnologia já incorporada à grade, que iniciou esse ano. Já, na verdade, essa disciplina já iniciou há uns 4, 5 anos atrás nas escolas integrais. Mas agora estendeu-se essa disciplina a todas as escolas. Então, todo aluno que passa pela escola estadual do estado de São Paulo, do 6º ao 3º ano do ensino médio, tem essa disciplina. Então, é uma prerrogativa do que é necessário já para eles sair e viver em sociedade de uma maneira um pouquinho mais
vou dizer assim, se incorporar mais essa sociedade que nós temos hoje. É claro que aquela disciplina serve mais para a gente entender como a tecnologia pode ser utilizada a favor da educação, porque eles têm o recurso tecnológico muito mais presente na vida deles. Preparação para o mercado de trabalho, como eu estou dizendo para vocês. Hoje, o século XXI, muita coisa está sendo alterada, inclusive o ser professor, como a gente disse na aula passada. O professor vai continuar existindo, a função de ensinar vai continuar existindo. Agora, o que muda é o como nós vamos fazer todo esse processo, né? A gente precisa se adaptar, sim. Metodologias ativas, né? Então a gente está ouvindo falar muito sobre isso. Então é a questão, primeira questão, na educação 4. Na 3.0, né? Não existiu esse termo, educação 3.0, mas nas revoluções 3.0 da vida, a questão era alterar os papéis das coisas, dar autonomia para as pessoas. Na educação, era dar autonomia para o aluno, ou seja, descarregar a responsabilidade do professor, tratar informações, ou trabalhar informações, ou ter informações. Então a gente está descarregando isso do professor. O professor tem que, hoje, mediar informações, trabalhar as informações que já existem, né, no dia a dia, né, e não criar informações ou ser a fonte de informação. A gente não precisa mais disso, né? Então os alunos têm que deter agora o protagonismo, né? Então o professor torna-se o mediador do processo, né? O articulador do processo, o orientador do processo. Então vamos falar um pouquinho sobre essas metodologias ativas. Eu destaquei 10 metodologias ativas. Se vocês procurarem aí, tem mais algumas, tá? Mas que são menos faladas. Eu coloquei uma aqui que é um pouquinho já meio rara você encontrar algumas informações mais detalhadas em língua portuguesa, mas que é bastante já falada nos países de língua inglesa principalmente. Sala de aula invertida. Sala de aula invertida, toda vez que você procura metodologia ativa, eu acho que a primeira metodologia que aparece é sala de aula invertida. Sala de aula invertida não quer dizer que o aluno vai dar aula para o professor, né? Sala de aula invertida é o trato que se dá com a informação. Então, ao invés de eu chegar na sala de aula e passar a informação, eu distribuo a informação antes, para que o aluno possa pesquisar mais sobre essa informação. Então, eu disponibilizo um vídeo, um texto, um áudio ou qualquer coisa parecida para que o aluno possa interagir com essa informação antes dela ser discutida em sala de aula. E aí, na discussão em sala de aula, o aluno já vai ter uma maturidade maior para tratar aquela informação. Então, o professor não precisa mais ser a fonte da informação. Ele vai discutir a informação, ele vai se aprofundar de meios para que a pesquisa sobre essa informação possa continuar acontecendo, né? O ensino híbrido. O ensino híbrido, ele já acontece, pessoal. A gente acha que não, mas ele já acontece. Ele pode não acontecer para todo mundo. Infelizmente, nós vivemos num país que é extremamente... a gente tem uma diferença social muito grande, né? Então, nós temos alunos que realmente não têm contato com um celular, um smartphone, pela característica social, né, dele. Ele, por ser de uma família bastante pobre, talvez não tenha essa condição, né? Às vezes, as poucas vezes que ele às vezes tem esse tipo de interação com o celular do amigo, ou às vezes com o celular de um parente mais próximo, ou até do pai, da mãe, mas é muito mais raro, né? Esse contato não é um contato diário, contínuo, mas a grande maioria tem, ainda, né? Mesmo com grande dificuldade, o país se estabelece em relação às classes sociais, mas ainda assim a gente tem, né, uma grande quantidade de jovens com o contato com um celular que tem internet, né? Então a gente fez uma pesquisa na escola para quando teve o início da pandemia, para a gente saber como é que a gente podia, né, chegar às crianças lá. Então, a escola que eu trabalho é num bairro bastante pobre da cidade de Frango da Rocha, no Jardim Luciana, né? Todos os bairros de Frango da Rocha são bastante pobres, mas o Jardim Luciana também é, né? E é um bairro afastado do centro, né? É um bairro onde tem um comércio próprio, tem quase vida própria, mas nós temos bastante alunos lá que têm bastantes dificuldades sociais, bastante dificuldades, né, financeiras. Então o que acaba acontecendo? Nós fizemos um levantamento onde quase 80% dos nossos alunos têm acesso a um celular com internet. Então é um número
bastante considerável. Eu achei que a gente teria menos, né? Então a gente ainda tem 20% dos alunos que têm dificuldade com esse acesso, mas 80% dos alunos numa escola onde a população que frequenta essa escola, a comunidade que frequenta essa escola é bastante pobre, é um número significativo. Então, esse ensino híbrido ele acaba acontecendo. Por quê? Porque o aluno, se ele quiser, né, ou o professor, se ele utilizar, saber utilizar o recurso metodológico do ensino híbrido, o celular dá continuidade ao aprendizado. O aluno aprende no celular. Talvez ele não aprenda o que a gente queira, né? Ou que seja interessante para dar continuidade do que ser trabalhado na escola. Mas que ele utilize o celular para aprender, ele utiliza. Bastante. E nós fazemos isso também. Quando a gente quer pegar receita de alguma coisa, eu procuro na internet. Quando eu quero aprender a fazer alguma coisa que eu não sei, eu procuro na internet. Quando eu quero, minha impressora deu problema, não estava saindo uma cor aqui, procurei na internet e resolvi. Então não precisei chamar um técnico, que era um problema mais simples. Então a gente aprende com a internet, muito, né? E eles também. Cultura maker. Maker é fazer, né? Então a cultura maker é a cultura de fazer você mesmo. Ou seja, é uma cultura aonde pôr a mão na massa, realizar atividades práticas é muito mais prazerosa para o aprendizado, né? Então, as questões de aulas laboratoriais, mas não só aulas laboratoriais, por exemplo, da aula de química, de física, aulas laboratoriais de todas as áreas. Então, tem como fazer aulas laboratoriais. A gente sempre acha que a cultura maker está muito mais atrelada ao ensino de arte ou de educação física, né, dos esportes, ou até, como eu disse, de laboratórios da área de ciências exatas. E não é verdade. Todas as áreas podem ser trabalhadas dentro dessa cultura maker aí. Depois a gente vai destrinchar um pouquinho mais cada um dessas metodologias ativas, tá? No segundo semestre a gente vai falar um pouquinho mais delas. Aprendizagem baseada em projetos, né? Ou aprendizagem baseada em problemas. A única diferença entre essas duas metodologias aí é que projeto você constrói uma estrutura, né, a partir de uma ideia para apresentar, né, um projeto sobre o como funciona, ou como age, ou como... Não importa. Então você vai construir a partir de um tema, né? E a aprendizagem baseada em problemas, você tem um problema para resolver e vai buscar solução para ele, né? Elas são muito próximas, tá? O que muda é só esse start aí. Uma você tem um tema, gerador, né? Que é a aprendizagem baseada em projetos. Já acontece há muito tempo, tá, pessoal? E a aprendizagem baseada em problemas, que também já acontece há muito tempo. E a única coisa é que agora a gente tá expandindo essas metodologias para todas as áreas, né? A aprendizagem baseada em projetos já é discutida. Eu, quando dei aula no Cefam, em 1999, né, o diretor do Cefam, ele trabalhou todo um ano com a metodologia de projetos. Então, todo mês tinha um tema gerador e todas as disciplinas tinham que trabalhar em cima daquele tema gerador. Então, o currículo era diferente. E lá eles podiam fazer isso, né? Então, havia já uma vontade de se trabalhar com projetos. Aprendizagem baseada em problemas. As disciplinas como matemática, biologia já trabalha aprendizagem baseada em problemas há muito tempo, né? Então agora a gente está expandindo isso para todas as áreas, né? Problema não é só problema de matemática que existe. O problema é um desafio que é dado ao aluno sobre um tema proposto para que ele possa, a partir daquele tema, aquele desafio, aquele start dele pegar aquilo e falar assim, como que eu resolvo isso? Como é que eu vou dar resposta para isso? E ir atrás e resolver, certo? Vamos para mais 5 aqui, mais cinco metodologias ativas. Estudo de caso. Estudo de caso, pessoal, já é utilizado em todas as áreas de graduação, provavelmente. Agora isso aí está baixando o nível, está indo para a educação básica. Porque estudo de caso também é importante para que a gente possa analisar as situações que já ocorreram ou que estão ocorrendo. Então a gente faz uma análise sobre isso, né? A gente consegue perceber, né, dentro de um caso que exista, né, um caso que exista, as nuances benéficas desse caso ou as nuances que deram problema. Então, os pontos positivos e negativos.
Porque senão eu não consigo entender na prática, né, alguma coisa se eu não vejo essa coisa acontecendo. Aprendizagem por pares ou times. Aprendizagem por pares ou times também, aí já é um movimento inverso ao estudo de caso. É uma coisa que já acontece há muito tempo no ensino infantil e no fundamental anos iniciais, e isso está sendo expandido para as outras áreas. Para outras áreas do ensino básico, como o ensino educação fundamental de anos finais e ensino médio, e também chegando agora nas graduações. Muitas faculdades estão trabalhando com esse projeto de aprendizagem por pares, que é o peer-to-peer. Né? Você pega duas pessoas e trabalha essas duas pessoas dentro de um ou um estudo de caso, por exemplo, ou dentro de um ensino híbrido, não importa. Então você pode casar também metodologias. E a gente sempre trabalhou no ensino infantil, fundamental nos iniciais, com grupos produtivos. Um aluno que tem um pouquinho mais de conhecimento, junto com um aluno que tem um pouquinho menos, né, dentro da zona de desenvolvimento proximal, talvez ali, né, do Vygotsky, ou dentro do processo de desequilibração para equilibrar novamente, se a gente falar de Piaget. Então a gente consegue, né, fazer com que um puxe o outro na aprendizagem, né? E é aquele que tem mais condições já no aprendizado, já tem um conhecimento maior, pode auxiliar no processo. Não adianta também montar grupos produtivos onde a diferença de conhecimento entre eles é muito grande, né? Porque aí um faz sozinho e não tem paciência para que possa trabalhar junto com o outro e puxar esse outro. Laboratório rotacional ou estações de aprendizagem rotacionais. É onde a gente trabalha diversos temas ao mesmo tempo. Isso já acontece também. Na graduação a gente tem experiência de acontecer, por exemplo, se você entrar num dia onde a gente pode fazer uma exposição, por exemplo, né? Feira de ciências, que já acontecia nas escolas há muito tempo. É um laboratório rotacional, porque são diversas experiências distintas, onde você entra para assistir diversas maneiras distintas de apresentar um determinado conteúdo, ou experiências diferentes mesmo, não importa. Então isso é um laboratório rotacional, ou uma estação de aprendizagem rotacional. E isso pode ser empregado no dia a dia da sala de aula, né? Então, a gente pode trabalhar com diversos temas ao mesmo tempo. Gamificação, isso é uma coisa nova, né? Ou seja, na verdade, eu vou falar que é nova, mas não é tão nova assim. Na década de 80, a educação, ela conheceu o RPG. Então, o RPG, né, o Role and Play Game lá, que a gente atuava no jogo, né, não é o... Tinha RPGs de videogame também, né, de cartas, de tabuleiro, também eram utilizados, de videogame menos, mas o de cartas, o de tabuleiro, e o live action, que era aquele de interação, de atuação, começou a ser discutido se não podia ser utilizado na educação. Então, era já uma maneira de a gente entender o processo de gamificação, por exemplo, de um conteúdo. Como é que eu poderia apresentar um conteúdo por meio de um jogo, né? Hoje a gamificação não é só isso, não é só transformar num jogo, é transformar num processo de trilha, de construção passo a passo, de benefícios quando se consegue algum resultado educacional. Então, assim, não é benefício físico mas assim, eu já fiz um curso, por exemplo, no Senai, onde o curso todo era gamificado. Então, na verdade, assim, a cada passo que você dava, dependendo de como você se saiu, você tinha um conteúdo extra, você tinha um videozinho extra, uma animação, você poderia colecionar troféus e esse troféu trocar por um brinde no final do curso, então seu certificado poderia vir mais colorido. É umas brincadeiras assim, mas que era uma maneira de você entender o processo de gamificação. Não era só transformar num jogo, é transformar numa estrutura que pareça um jogo, mas que tenha, claro, um objetivo educacional. E esse STEAM também já acontecia, mas sem esse A. O STEAM, né, S-T-E-M, né, o STEAM, né, já existia há muito tempo, trabalhar ciências, tecnologia, engenharia e matemática, principalmente nas engenharias, né, nos cursos de engenharia já tinha. Aí o que as pessoas pensaram? Falta humanas nisso. Aí colocaram o STEAM, né, que é o TEAM aí, que é o A de arte, né? Então, Science, Technology, Engenharia, né, Arte e Matemática. O que acaba acontecendo aí?
Não que esses times só têm essas 5 disciplinas agora. Não, agora entrou tudo. A gente pode trabalhar qualquer área aí dentro. Mas a arte, quando foi acrescentada aí, foi para mostrar que nenhuma outra disciplina não precisava ficar de fora. Você conseguiria trabalhar ciência, tecnologia e outras disciplinas ligadas à engenharia. Mesmo porque hoje a gente tem várias engenharias que são da área de humanas, né? Então aí a gente começa a entender um pouquinho o processo essa engenharia de ciências de dados, por exemplo, embora pareça bastante matemática, mas é da área de humanas, né? Engenharia de produção, ela tem um pé na humana. Então a gente hoje consegue identificar algumas engenharias já que tem muitas coisas voltadas para a área de humanas. Então a gente está quebrando um pouco essas barreiras. Não existe só as ciências exatas, as ciências humanas, as ciências biológicas, ciências sociais, né? As línguas, tudo isso é a gente que criou essas divisões, né? E aqui é o nosso, para a gente finalizar, se tem vantagens, tá? Tem muitas vantagens, né? A democratização da questão da educação, essa disrupção do que existe hoje para aceitar. Disrupção não é só interrupção, né? Parar o que tem hoje e não. Disrupção é assim, eu preciso mudar o que tem hoje, eu preciso acrescentar coisas no que tem hoje, eu preciso ir mais além do que tem hoje, né? Então, otimizar a gestão escolar, a autonomia dos alunos, dar mais processo de autonomia na aprendizagem, desenvolver habilidades diferentes para a área de, de inserção social ou do mundo do trabalho. Interação, muda a questão da interação. Vocês estão percebendo que nesse momento de distanciamento que nós estamos muito mais próximos em questão da interação. É muito mais fácil chegar à mensagem agora. É muito mais fácil vocês tirarem uma dúvida com os professores de vocês, porque vocês estão num contato direto com eles. Né? Então, boa parte dos professores dá esse acesso com muito mais facilidade. Então, você não ficou mais restrito só à sala de aula ou só no horário de aula, embora seja o principal horário que a gente faça a interação, mas há interação em outros momentos. Melhora a qualidade também da questão do corpo docente, porque o corpo docente fica, né, se ele participa desse processo de evolução, de formação continuada nessa educação 4.0, nessas novas metodologias, ele se torna mais preparado também para encarar o processo educacional. Então eu tirei daquele texto que eu mandei para vocês na aula passada, tá, pessoal? Então o link está aí para se vocês quiserem utilizar. Os contatos estão aí, tá bom?